Agora sim, nós vamos para o texto inicial, o texto central do nosso boletim, e eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta na carta aos Tessalonicenses. Hoje nós iniciamos uma jornada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o primeiro estudo, e esse estudo introdutório está dividido em duas partes, sendo que a primeira eu faço um panorama da carta, para que nós entendamos a importância desta carta para a igreja atual, não só para a primeira igreja batista em Londrina, mas para o povo de Deus em toda a terra. E na segunda parte eu fiz uma abordagem no primeiro versículo da carta. E nós vamos ler esse texto, e eu espero que você tenha essa primeira carta aos Tessalonicenses como uma escritura do Senhor fundamental para os nossos dias, e o quanto ela deve ser aplicada às nossas vidas. A igreja de Deus, esse A ecrasiado não saiu ali, saiu no centro do texto, mas não saiu no título, mas saiba que é uma carta endereçada à igreja de Deus, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, esta carta é endereçada à igreja da antiga cidade de Tessalônica, para a qual Paulo escreveu em seu ministério. Esta carta tem grande importância para as nossas vidas, e eu creio que nesse primeiro estudo, esse panorama nos dará um vislumbre da relevância dos assuntos tratados para os nossos dias. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós pedimos ao Senhor que pelo Teu Santo Espírito abra os nossos olhos e nos faça enxergar, além da letra, o Espírito da Tua mensagem, aquilo que o Senhor quer que como igreja saibamos, creiamos e pratiquemos. Nós entregamos esse tempo aqui ao Senhor e pedindo que o Senhor nos guie em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, a saudação inicial de Paulo se dirige à igreja dos Tessalonicenses com uma saudação diferente da tradição judaica. Ele não só fala shalom, mas ele usa também aqui, além da paz, ele fala graça. E nesta saudação ele destaca um fundamento da fé cristã, que é a união dos filhos de Deus com o próprio Deus Pai e com Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto a destacarmos nesta introdução da carta é isto. O segundo aspecto nesta saudação é que Paulo, ele não se exalta acima de Silvano e Timóteo, mas ele reconhece a contribuição deles. Por isso ele fala Paulo, Silvano e Timóteo. Ele está dizendo desses irmãos que estão juntamente com ele nesse ministério. E um terceiro aspecto dessa introdução é que a combinação de graça e paz aponta para a origem da salvação. Onde está a nossa salvação? Está em Cristo Jesus. A graça é o favor imerecido de Deus para nós. E a paz é a reconciliação com Deus por meio de Cristo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele trouxe a paz. Ele fez tanto do judeu quanto do gentio, ele promoveu a paz desses povos, ou seja, de todas as nações, com ele. Ele que traz a paz, porque havia uma inimizade. Lembrando de Gênesis, Deus diz: porém inimizade entre ti, que é a serpente, e a geração humana. O homem em si vive uma guerra, e nós temos visto essa expressão da guerra no nosso planeta. Mas
aqui, logo no início, nessas duas palavrinhas, nós vemos esses três aspectos fundamentais. E desta graça e paz que nos foi dada em Cristo Jesus, aponta para a origem da nossa salvação. O que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos? Logo no início, ele já fundamenta isso. Nós temos o texto aqui do boletim. Eu creio que você não deva se prender tanto ao texto, mas acompanhar esse raciocínio e acompanhar os textos bíblicos de Tessalonicenses que nós abriremos. Mas no primeiro parágrafo diz assim: introdução à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo em 50 ou 51 depois de Cristo, é um dos documentos mais antigos do cristianismo. Provavelmente redigida em Corinto, durante a segunda viagem missionária do apóstolo, que está lá registrada em Atos 18:1. A carta reflete o cuidado pastoral de Paulo com uma igreja jovem e vibrante, fundada em meio a desafios e perseguições. Salte lá, deixe marcado Tessalonicenses, vá para Atos, capítulo 18. Porque você sabia que o livro de Atos, ele vai relatar, em grande parte, o ministério do apóstolo Paulo. E aqui em Atos, capítulo 18, versículo 1, ele diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Sabe o que é depois disto? Se você folhear um pouquinho para trás aí, você verá que Paulo teve que fugir de Tessalônica, ele foi para Atenas, e depois de Atenas ele foi para Corinto. Então aqui está o que aconteceu naquela ocasião, dentre esses momentos que ele esteve em Tessalônica, e depois até chegar em Corinto, de onde ele escreveu a carta para a igreja de Tessalônica. Então aqui, a primeira carta de Paulo escrita neste tempo, mostra o cuidado de Paulo com uma igreja jovem, uma igreja vibrante, uma igreja com um testemunho impactante em toda aquela região. No decorrer do ano que vem, ao estudarmos essa carta, veremos que impacto o evangelho causou na igreja e que impacto causou em toda a região de Tessalônica. Muito expressiva essa carta. E Paulo, com esse coração pastoral, se preocupa com essa igreja, com o bem-estar espiritual da igreja. Então, ele fala dessa eleição e da perseverança dos santos. Depois nós veremos isto. Eu pedi que entreguei para o Data Show, o Marcelino colocará para nós aqui um mapa, que mostra algo bem interessante, que é o caminho, talvez aqui pela claridade nós não consigamos ver direito, o caminho de Paulo por uma via, essa que está em vermelho, chamada Via Ignácia. O caminho que ele percorreu até chegar em Tessalônica, e depois de passar por Tessalônica, ele continuar até chegar em Corinto. E o ministério dele, percorrendo toda essa região. Esta via era uma via já pronta para o tráfego. E algo muito importante, porque Deus usa coisas que nós não imaginamos dentro da história. Veja aí no texto do boletim, que Tessalônica, a capital da província romana da Macedônia, era uma cidade próspera. Por quê? Ela estava num caminho como se fosse uma BR-101, que percorre do sul ao norte do país. Um caminho de tráfego de muita gente. E situada nesta Via Ignácia, uma das mais importantes rotas comerciais do Império Romano, a cidade reunia uma população diversificada de gregos, romanos e judeus. E esses últimos eram numerosos o suficiente para manter uma sinagoga ativa. E foi ali que Paulo iniciou sua pregação, conforme o costume que ele seguia. Então, em Atos 17, 2-3, nós lemos que ele explanava, demonstrando que o Cristo tinha de padecer
e ressuscitar dentre os mortos. E declarava: este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Então vejam que uma cidade localizada num ponto estratégico, uma cidade cosmopolita, um centro de influência do Império Romano, e ali Paulo, sem nenhum problema com o politicamente correto, com o socialmente correto, ele anuncia a Cristo. E este é um aspecto fundamental para nós aqui, a nossa igreja. Ontem nós saímos aqui pelo calçadão, no período da manhã, alguns irmãos entregando folheto. Entregamos aquele folheto Esperança. E a nossa fala para as pessoas era o seguinte: aqui tem uma boa notícia para você. Algumas pessoas, quando nós entregávamos, diziam assim: eu quero uma boa notícia. Alguns viraram as costas para nós, não foi? Cadê o irmão que foi aqui? A Sônia, o Max, nosso irmão ali também. Algumas pessoas disseram: não quero. Interessante, né? Que uma pessoa, quando eu cheguei e entreguei o folheto para ela, ele falou assim, desse jeito, né? O que é isso aí? O que é isso aí? De onde é? Aí eu falei assim: isso aqui é uma boa notícia. Mas que notícia é essa? Eu falei: do Evangelho de Jesus Cristo. Não, eu não pego. De onde que é? De onde que é? E aí eu falei assim, aí eu abri um pouquinho, mostrei o símbolo, a logo da igreja. Ah, Igreja Batista? Então eu pego. Tá bom. Aí eu já saí. Na volta, eu vi que tinha muitas pessoas entregando o jornalzinho da Universal. E ele virou e falou assim: todo mundo aí, como é que ele usou o termo? Seita. Eu falei: misericórdia. Olha a confusão. Nós não temos que ficar criticando, nós temos que anunciar o Evangelho. E ontem, a minha sensação, ao nós sairmos aqui, como nas viagens missionárias, né, Nelson? Lá fora parece que é fácil, ninguém conhece a gente, não é? Aí ninguém fica constrangido. Eu me lembro das viagens missionárias nossas para o Nordeste, entregava, e eu comecei a pensar assim: por que em Londrina não acontece isso com mais intensidade? E uma pessoa, um jovem na época, há muitos anos, falou assim: lá eu tenho vergonha. Por quê? A Bíblia diz que se nós nos envergonharmos do Senhor Jesus Cristo, Ele também se envergonhará de nós. Então, nós vamos correr o risco de ser ridicularizados, nós vamos ter pessoas virando as costas, mas nós precisamos pensar nisso que Paulo fez na cidade de Tessalônica. Ele anunciou o Evangelho, ele anunciou em outros lugares, e ele anunciava a Jesus Cristo, unicamente ao Senhor Jesus Cristo. E aproveitando toda a influência dessa situação, ali na cidade de Tessalônica, Paulo, ele planta a semente e ali nasce uma igreja. Nasce uma igreja que teria uma relevância muito forte, impactante no ministério daquela região. Voltando ao boletim, a mensagem de Paulo alcançou tanto judeus quanto gentios convertidos ao judaísmo, mas também gerou o quê? Forte oposição. Queridos, nós vamos sofrer oposição na pregação do Evangelho. Alguns judeus, movidos por inveja, instigaram o tumulto contra ele e seus companheiros. Silas e Timóteo, acusando-os de desafiar os decretos de César ao proclamar Jesus como rei. Depois veja lá em Atos 17, de 5 a 7. Então, forçados a deixar a cidade, Paulo e Silas seguiram para Bereia, enquanto Timóteo permaneceu um tempo para fortalecer a nova comunidade cristã. E me chama a atenção um pouquinho, depois se você olhar ali em Atos, você verá que Paulo faz um elogio para os irmãos de Bereia. Ele diz que os irmãos de Bereia, eles eram mais zelosos do que os irmãos de Tessalônica, porque eles conferiam nas Escrituras aquilo que Paulo estava falando. E eu notei uma coisa interessante: Paulo elogia os de Bereia, mas ele não fala nada mais dos bereanos. Mas de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, ele fala que essa igreja foi impactante. Então não adianta só ser zeloso pelas Escrituras, termos a Bíblia aberta, estudarmos a Bíblia aqui semanalmente,
se este evangelho não está impactando as vidas daquelas pessoas que nós temos contato com elas? Então veja o que nós precisamos avaliar da nossa prática cristã. Por isso essa carta, ela começou a mexer comigo. E toda sexta-feira à noite nós temos um grupo de estudo bíblico em casa, nós começamos a estudar esta carta de Tessalonicenses. Então foi que eu fiquei motivado a trazer isso para toda a igreja. Aqui, Paulo está dizendo de uma igreja que ela nasce em meio à oposição. O relato da pregação de Paulo e da resistência que ele enfrentou ao proclamar Jesus como o Cristo, isso é muito importante. Por quê? Quem que era o Kyrios da época? Quem que era? O César. E dizer que existia um outro senhor fora César é, morte, perseguição. E hoje nós somos desafiados a pregar Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor. E sem nenhum constrangimento, precisamos anunciar: Jesus Cristo é o Senhor, soberano, governa este mundo. Este mundo não está largado a bel prazer do homem ou de Satanás. Não, Deus está regendo soberanamente todas as coisas. Nós estamos vendo o nosso país, o caos, está sendo maquiado como uma coisa boa, que está tudo bem. Não está bem. As coisas estão cada vez piores, mas o nosso coração não vai se alarmar, não vai ficar agitado, se nós continuarmos olhando para o Senhor Jesus Cristo e Ele governando soberanamente. Gente, povo de Deus, cada coisa está acontecendo para o fim glorioso do Senhor. Para o Senhor, vindo sobre as nuvens, Ele, primeiramente, como diz Paulo aqui em Tessalonicenses, nós vamos estudar isso, Ele ressuscitará aqueles que já dormem, e depois nós seremos arrebatados para o encontro nos ares com o Senhor. Não fiquemos agitados, mas o nosso coração se alegre, porque a volta do Senhor está próxima. Mas nós teremos resistência, nós teremos oposição. E Paulo ilustra muito bem aqui nesta carta o conceito de uma igreja que não se encolheu, mas ela foi atuante, perseverante em meio à hostilidade. Voltando ao texto do boletim, após receber de Timóteo um relatório sobre a situação da igreja em Tessalônica, Paulo escreveu esta carta com 3 objetivos principais, que são eles: encorajar os crentes em meio à perseguição, exortar a santidade e esclarecer dúvidas sobre a segunda vinda de Cristo. Essas questões refletem tanto as necessidades daquela igreja, quanto os temas centrais da fé cristã que nós professamos. Então, aqui agora volte para Tessalonicenses. Nós vamos ver no versículo 4 do capítulo 1, que Paulo diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa, o quê? Eleição. Ele está dizendo aqui de algo fundamental à fé cristã. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Salte lá para o capítulo 4. Dê um pulinho lá no capítulo 4. Versículos de 3 a 8. Onde ele diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Ele está falando aqui de uma experiência de oposição, mas aí ele diz que esses irmãos deveriam continuar esperando firmes na fé, não temendo as coisas que haveriam de vir, mas que toda essa provação fosse algo que fortalecesse os irmãos. E aí no capítulo 5, versículo 23 e 24, ele diz assim: o mesmo Deus de paz
vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui apontando essas 3 questões fundamentais para o povo de Deus. Paulo então começa expressando sua gratidão a Deus pela fé, amor e esperança demonstrados pelos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3. Ele celebra a transformação que o Evangelho operou neles, ressaltando que a sua mensagem não chegou não somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Capítulo 1, versículo 5. Essa conversão, segundo Paulo, não era apenas um triunfo pessoal, mas também um testemunho vivo do poder de Deus que ecoa por toda a Macedônia e Acaia. Lindo isso. Versículo 8 do capítulo 1. Paulo está testemunhando do impacto que o Evangelho causou naquela região. Ele diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amados do Senhor, eles não só tinham, vamos colocar aqui nos nossos tempos, né? Eles não só tinham YouTube, eles não só proclamavam o Evangelho pelo Instagram, pelo Facebook, com folhetos. A vida desses irmãos de Tessalônica foi o testemunho vivo. As pessoas não ouviam de que eles eram bons evangelistas, entregando e proclamando, isso é fundamental. Eles tinham uma vida como novas criaturas que impactou toda uma região. Isso é muito significativo para nós hoje. É importante nós olharmos e avaliarmos como nós estamos vivendo nesse tempo. E Paulo, então, ele agradece ao Senhor, ele agradece a Deus, celebrando 3 coisas importantes que ele fala nas cartas: fé, amor e esperança. Guarde essas palavras: fé, amor e esperança. E ele diz mais ainda, quer ver? Salte ali para o versículo 3. Ele fala assim: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Ele está dizendo de 3 aspectos muito importantes. Primeiro, uma fé que não fica sentada, uma fé que age como Tiago nos ensina, uma fé que se levanta e diz assim: eis-me aqui para cumprir a vontade do Senhor. E ele diz ainda da abnegação. O que significa isso? A abnegação, ele dá mais importância para aquilo que é importante, ao ponto dele se dedicar, aqueles irmãos se dedicarem e doarem as suas vidas. Uma abnegação desse amor ao Senhor. E por último, a firmeza da esperança. Jesus Cristo voltará. Eu posso trabalhar, eu posso plantar uma árvore, posso escrever um livro. O Senhor, ele virá em algum momento, porque ele cumpre sobre a sua palavra. Esses irmãos esperavam isso. E hoje nós esperamos também. Alguém pode dizer: mas se passaram 2000 anos. Aqueles irmãos que esperavam fielmente no Senhor também terão a sua recompensa, a coroa da vida, porque esperaram no Senhor. E nós hoje, e muito mais, porque o dia se aproxima. Seguindo em frente. Contudo, a jovem igreja enfrentava perseguições severas, principalmente por parte dos judeus. Paulo, conhecedor das lutas do discipulado, encoraja-os a perseverar, lembrando que Deus vos tem chamado para o seu reino e glória. Versículo 12 do capítulo 2. Ele também se identifica com suas aflições, narrando os sofrimentos que ele mesmo enfrentou ao proclamar o Evangelho. Lá
no texto do capítulo 2, versículo 2. Essa perspectiva amplia a nossa compreensão do sofrimento cristão. O sofrimento não é apenas uma prova de fé, mas também um meio de identificação com Cristo. Veja lá o capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia e em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram os judeus. E aqui ele fala desse sofrimento e o que essas perseguições apontam para aquilo que o nosso Senhor Jesus sofreu. Eu sei que nós não gostamos muito da dor, nós não gostamos do sofrimento, mas quando nós fomos perseguidos, quando nós somos humilhados, quando nós somos ridicularizados, lembremos que o Senhor Jesus, ele sofreu muito mais. E se o nosso Senhor Jesus sofreu isso, nós também, como pequenos cristos, o termo cristão quer dizer isso, também sofreremos perseguições, mas bem-aventurados somos, porque nós não estamos sendo confundidos com o mundo, nós estamos sendo identificados como aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo. Então o sofrimento da vida cristã é algo que faz parte. Nós estamos no meio desse sofrimento, sendo conformados à imagem de Jesus Cristo, como parte da nossa santificação. Boletim. Um dos principais temas na carta, é a santidade. Paulo exorta os tessalonicenses a se absterem da imoralidade sexual, vivendo de maneira que agrade a Deus. Ele reforça que a santificação é tanto um chamado divino, quanto uma obra contínua do Espírito Santo, orando para que Deus os santifique por completo. Essa exortação reflete a visão cristã de que a conversão interior se manifesta em uma conduta exterior irrepreensível. Vamos lá para o capítulo 4, versículo 3. E aqui nós temos o termo vontade de Deus. Eu gostaria que você pensasse nessa vontade de Deus para toda e qualquer área da nossa vida. Paulo está dizendo, porque esta, vamos ler juntos? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. E ele segue dizendo um pouco mais sobre isso. A vontade de Deus para toda e qualquer área da nossa vida é a santificação. Por quê? Porque vivendo em santidade para a glória de Deus, nós estamos mostrando que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é aquilo que o mundo tanto precisa, mas tanto rejeita, mas que nós, pela graça de Deus, temos em nossas vidas. A santificação é uma obra contínua e progressiva do Espírito Santo na vida do cristão. Além disso, Paulo destaca o amor fraternal como marca distintiva da igreja. Ele reconhece o progresso dos tessalonicenses nesse aspecto, mas exorta a crescerem ainda mais, vivendo vidas tranquilas e trabalhando com as próprias mãos. Essa orientação prática demonstra que a fé cristã, embora fundamentada em verdades espirituais, manifesta-se de forma concreta nas relações e responsabilidades do dia a dia. A vida cristã se manifesta em nosso dia a dia. E aí Paulo está dizendo que esses irmãos precisam viver vidas tranquilas e trabalharem com as suas próprias mãos, porque havia uma confusão ali, que eles estavam aguardando a volta de Cristo e achavam que eles não precisariam mais se preocupar com isso. Mas não, olha irmãos, continuem firme, vocês vão fazer tudo o que vocês faziam da vida, natural da vida,
E vocês vão viver isso para a glória de Deus, expressando o amor fraternal como característica da igreja do Senhor, a crescer e viver de forma responsável. Isso é um testemunho dos cristãos. O cristão que não tem um testemunho neste mundo, ele é ridicularizado não por causa da sua fé, mas por causa de uma conduta hipócrita, que não tem nada a ver com aquele que é ímpio e observa nas escrituras até e na vida de outros. Fala assim, tem uma coisa estranha. Eu não gosto de contratar cristãos para trabalhar na minha empresa. Eu já vi tanta gente fazer tanta coisa errada. Vocês já ouviram falar nisso? É isso. São pedras de tropeço. Mas Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, continuem fazendo aquilo que vocês estão fazendo, porque isso está impactando a vida de outras pessoas na região de vocês. Continuem firme, continuem com esse amor fraternal como fruto do Espírito Santo. Tenham ética nas relações de vocês. A expressão o testemunho de vocês vai mostrar que no coração há algo diferente, vocês foram regenerados. Continuem porque vocês estão indo bem. Essa é a exortação de Paulo. Outro ponto importante abordado na carta é a esperança na ressurreição. Muitos crentes estavam confusos e angustiados sobre o destino de seus entes queridos falecidos antes do retorno de Cristo. Paulo os consola, afirmando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E que todos os crentes, vivos e mortos, serão reunidos com o Senhor. Ele conclui essa sessão com uma exortação. Vamos juntos. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, os irmãos ali estavam precisando de um consolo, e Paulo, nesse ministério pastoral, esclarece que a ressurreição dos mortos, ela acontecerá. Aqueles que morreram antes da volta do Senhor Jesus Cristo, que creram no Senhor Jesus Cristo, que morreram em Cristo Jesus, eles têm também a esperança. Aqueles que estão vivos têm a esperança de que aqueles que morreram, crendo no Senhor Jesus Cristo, também ressuscitarão. E isso tem tudo a ver, queridos, com a nossa teologia escatológica. Ou seja, com aquilo que nós cremos sobre o fim dos tempos, sobre a volta do Senhor. A fé cristã pode permanecer firme porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo voltará. E essa é a nossa esperança firmada na palavra de Deus. Isso nos traz segurança na soberania de Deus. Isso nos traz descanso sobre a história e o cumprimento das promessas do Senhor em nossa vida. E aguardamos ao Senhor. Por fim, Paulo aborda a vigilância e prontidão espiritual. Ele os lembra de que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, e os exorta a viverem como filhos da luz, estando sóbrios e preparados. Essa chamada à vigilância é um convite a uma vida de devoção constante, marcada pela expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Vamos saltar para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, e eu gostaria de ler com vocês esse trecho aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 em diante. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, olha, presta atenção nisso, amados, quando andarem dizendo paz e segurança, vou fazer um parênteses aqui, não fique alegrinho, e agora nós temos um governo que trouxe a paz, nós agora vamos viver bem no nosso país, Deus está pondo gente aí que está trazendo paz para nós. Cuidado, a Bíblia nos exorta nos seguintes termos: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição,
Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Esses dias uma irmã mandou uma mensagem para mim quando nós cantamos aquele Bondade de Deus aqui, e tem um trecho que diz que me ajudem a lembrar, quando fala que em meio às trevas, só como é que fala? Sua presença me consola, não é isso? E ali esses termos estão significando que quando nós passarmos por essas tribulações mais intensas, trevas, nós não vamos ver nada que traga alguma coisa para nós palpável de esperança. Nesse momento, a presença do Senhor em nós é que nos trará segurança. Em meio a essas tribulações, nós vamos poder consolar uns aos outros e dizer assim: fica firme, irmão, o Senhor está voltando. Essa é a nossa esperança. Consolai-vos mutuamente. E aí a carta termina com uma visão do papel da igreja como corpo de Cristo no mundo. Paulo lembra os Tessalonicenses que foram chamados à salvação, não à ira, e que devem encorajar uns aos outros com essa esperança. A igreja, nós, a igreja deste tempo, Paulo está nos dizendo por meio da palavra, reforça o papel nosso como corpo de Cristo, como instrumento de glorificação a Deus e de proclamação do Evangelho. Você não está aqui neste tempo, você não nasceu no tempo que você nasceu e está aqui hoje à toa. Deus colocou a nós como igreja para esse tempo, para proclamar a Cristo e glorificar a Cristo em nosso tempo. E nós temos irmãos na Coreia do Norte, na África, na Ásia, passando muito mais tribulações que nós. E eles estão anunciando ao Senhor Jesus Cristo, mesmo em face da morte. E uma hora vai chegar. E eu espero que a igreja do Senhor, em nenhum momento, ela se aflija, mas permaneça firme anunciando o Evangelho. Só que talvez você não esteja percebendo que nós estamos sendo já intimidados emocionalmente a ficarmos quietinhos. Você pode falar de Deus aí na sua igreja, você pode falar de Deus na sua casa, mas não fale na rua para os outros. Aí você fala, vou ficar aqui na minha, vivendo a minha vida cristã. Cai fora disso. A vida cristã é para ser testemunhada para a glória de Deus, anunciada a plenos pulmões. Vamos seguir um pouquinho mais aqui, porque agora, a partir desse panorama, nós vamos olhar mais de perto para o primeiro versículo desta carta, para encerrarmos essa exposição. Observando o primeiro versículo do capítulo 1 da carta, vemos que a saudação inicial de Paulo à igreja traz um detalhe teológico significativo. Ele se dirige aos Tessalonicenses como igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Uma expressão que reflete tanto a unidade entre o Pai e o Filho, quanto a identidade do cristão como alguém em Cristo.
Essa formulação, além de afirmar a divindade de Cristo, destaca a profundidade da união do crente com Deus, um tema central na teologia paulina, baseada no ensinamento de Jesus Cristo, como está lá em Colossenses 3:3 e em João 15:5. Aqui, Paulo já de início deixa claro a união, como nós somos incluídos no corpo de Cristo, fomos colocados em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E essa teologia precisa estar muito clara em nosso coração. Ele destaca aqui, também nesse pequeno versículo, amados, preste bem atenção, versículo 1, ele está destacando a divindade de Cristo e a identidade da igreja. Por como que ele diz isso? Ele fala assim, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo? Porque assim como hoje, naquele tempo, havia uma oposição à divindade de Jesus Cristo. Ele era, por muitos, tido simplesmente como um profeta, como os espíritas hoje acreditam, como os budistas acreditam, e assim em outras religiões. Ele simplesmente é uma pessoa diferente, uma pessoa que se destacou na história. E aqui Paulo está já se opondo a essa teologia falsa e dizendo, primeiramente, que nós somos unidos à Trindade Santa e que o Senhor Jesus Cristo, Ele é parte dessa Trindade, Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, essas coisas às vezes passam muito rápido pelos nossos olhos, nós não percebemos o que está dizendo de fato o texto. Vamos por parte entender um pouquinho disso. Primeiramente, Paulo dirige a carta à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A etimologia da palavra grega para igreja significa literalmente chamados para fora, mas era amplamente usada para se referir a várias assembleias, tanto religiosas quanto seculares. A palavra igreja pode ser usada para descrever todos os cristãos em todos os lugares, chamada igreja universal, ou uma congregação local, que geralmente é designada pela cidade onde os crentes vivem. Então nós temos aqui a primeira igreja batista em Londrina, mas a igreja batista em Londrina faz parte desta igreja universal, que é a igreja chamada católica, não a igreja católica apostólica romana, mas o termo igreja católica, o termo católico significa universal. Por isso, nós fazemos parte da igreja universal de todas as épocas na história, nós fazemos parte desta igreja. Em segundo plano, é incomum em seus escritos a menção de Paulo à igreja como no versículo 1. Ele não diz a igreja de Deus, simplesmente, mas sim a igreja de Deus em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Podemos entender da mesma forma que o nosso estar em Cristo, a expressão que nós usamos mais hoje, a que Paulo frequentemente se refere também. Isso significa que nós fomos identificados completamente com Deus, estamos organicamente nele, como o ramo está na videira, conforme diz João 15, de 1 a 6. Ou, como Paulo escreve em Colossenses 3:3, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em terceiro lugar, o fato de Paulo mencionar Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo mostra que ele está dando a Jesus o mesmo status de divindade de Deus Pai. Chamar Jesus de Senhor era usar o nome dele no Antigo Testamento, Yahvé, o Deus de Israel. Como John Stott diz, já depois de 20 anos da morte e ressurreição de Jesus, a união do Pai e do Filho como iguais é a fé universal da igreja. Distinguir Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo mostra que eles são duas pessoas. Senhor se refere à sua divindade, Jesus à sua humanidade e Cristo ao seu ofício como o Messias prometido e ungido de Deus para o seu povo e para o mundo.
Ficou claro? Quando ele traz esses 3 termos, ele fala: Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Muito claro isto, principalmente para aqueles irmãos. Você já parou para pensar na importância da igreja para a sua vida? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? O quanto a igreja é importante para a sua vida? Algumas pessoas negligenciam isso. Mas eu garanto para você que no momento que nós estamos em dores ou estamos passando alguma necessidade, nós vemos o quanto a nossa igreja tem sido tão atuante. Quantas pessoas aqui poderiam dar o testemunho de visita, de apoio, de abrir a sua casa para receber naqueles momentos difíceis, de chorar junto, de ombrear, de consolar. Nós temos visto que a nossa comunidade, Deus tem agido tremendamente. Algumas pessoas dizem que a nossa igreja é uma igreja fria. E eu acho que nós temos uma falha num ponto. Eu tenho um testemunho de uma irmã que está aqui hoje, que ela estava frequentando a nossa igreja há algum tempo. E ela começou a ficar tão inquieta, porque ela parecia que era invisível aqui na reunião. Ela entrava e saía e ninguém cumprimentava. Ela está aqui hoje. E eu sei de outras pessoas que já falaram isso. Uma das coisas que eu notei, quando alguém me fala isso, eu pergunto assim: mas você, que horas que você chega à reunião? Geralmente eu chego 9h10, 9h15, 9h20. E que hora que você sai? Nem acabou, já estou saindo. Eu falei: fica difícil a gente também te conhecer desse jeito, né? Mas o que essa pessoa disse, que ela estava tão já assim, pensando em frequentar outra igreja, falou assim: ninguém me vê aqui, a gente entra e sai, ninguém cumprimenta. Aí ela orou ao Senhor e pediu ao Senhor que o Senhor mostrasse para ela. E naquela reunião que ela veio, naquele domingo, uma outra irmã chegou para ela e pôs a mão no ombro dela e quis conhecê-la, e quis orar por ela. E aquilo foi tão impactante no coração dela, uma resposta do Senhor à oração, e hoje ela está aqui, membro, cantou hoje aqui com a gente. Então eu acho que nós precisamos melhorar nisso. Às vezes nós vemos pessoas e nós temos esse acanhamento de chegar e cumprimentar, mas se importe. Mas por outro lado, quem é membro aqui da nossa igreja, nós vemos a bênção de termos esse relacionamento, de sabermos como está, de orarmos pelas pessoas, de sermos acolhidos. Eu creio que essa é uma bênção do Senhor para a nossa comunidade. A igreja é muito importante. E Mark Dever escreve: a igreja deve ser considerada importante para os cristãos por causa de sua importância para Cristo. Olha que tremendo isso. A igreja deve ser considerada para nós importante porque Cristo dá importância para a sua igreja. Cristo fundou a igreja, depois veja Mateus 16:18. Comprou-a com o seu sangue, Atos 20:28. E se identifica intimamente com ela, Atos 9:4. A igreja é o corpo de Cristo, a morada do seu Espírito e o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo. Finalmente, amados, a igreja é um instrumento de Deus para levar o evangelho às nações. E aqui, nesse estudo, nós vamos percorrer e ver a importância da igreja de Tessalônica, inclusive para nós hoje, vendo o testemunho dessa igreja. A igreja, o Senhor tem um plano redentor que é manifestado por meio da igreja. Nós somos a igreja deste tempo. Nós somos esse corpo de Cristo que Deus conta para que nós levemos o evangelho para outras pessoas. Um povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seguindo no boletim, o Espírito Santo não ficou de fora na expressão de Paulo sobre o único, Deus único e trino. Nós estamos olhando para o versículo 1, simplesmente para essa expressão que Paulo faz nessa introdução.
Ele não deixou o Espírito Santo de fora. Nos versículos 5 e 6, Paulo menciona o Espírito Santo, cujo poder aplicou o evangelho aos corações dos tessalonicenses, evidenciado pela alegria deles em meio a muita perseguição. O versículo 5 e 6 diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então aqui Paulo traz nessa introdução Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O quanto isso é importante para a igreja do Senhor. Paulo acrescenta ao final de sua frase: graça e paz a vós outros. Graça vem do grego charis, é uma variação da saudação grega karen ou charem, que significa regozijo e contentamento. A essência do evangelho é que a graça de Deus, ou o favor imerecido, é estendido aos pecadores. Cristo pagou a penalidade por todos os nossos pecados na cruz. A santa justiça de Deus foi satisfeita por meio de sua morte substitutiva. Jesus cumpriu plenamente as exigências da santidade divina, pagando a penalidade pelo pecado e cumprindo a lei perfeita. A justificação é um ato soberano de Deus pela graça, conforme diz Efésios 2, de 8 e 9. Não depende de obras humanas, mas é inteiramente um dom divino. Veja Êxodo 33, 18. Serei gracioso com quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Então ele está falando aqui de graça, de misericórdia, e o apóstolo Paulo especificamente falando de graça e paz, a essência do evangelho. Graça e paz não pode ser uma saudação leviana, tem que ser um desejo do coração, que a graça e a paz, o favor imerecido de Deus e a paz que resulta a reconciliação nossa com Deus por meio de Cristo, esteja na vida da outra pessoa. Graça e paz, está trazendo o evangelho completo de Deus para nós. A justificação pela fé. A expressão paz era ainda, e é a saudação hebraica shalom. Temos paz com Deus, porque Ele é gracioso conosco em Cristo, que quebrou a barreira, o muro, e aboliu os decretos que eram hostis a nós. E para a nossa aplicação dessa parte introdutória, vale a pena considerarmos os seguintes pontos, e aí você vai poder avaliar. Você faz parte da Igreja de Jesus Cristo? Algum amém eu ouvi aí. Amém, eu faço parte dessa igreja. Segundo, você entende a importância dela em sua vida e no mundo? Você entende isso? Então, amado, se você entende a importância, primeiramente você vê quanto ela é importante para a sua vida, que você não pode deixar de congregar, você não pode deixar de estar junto com os irmãos. Mas a outra, a importância para o mundo. O mundo não presta para nós, mas nós prestamos para o mundo para levar ao evangelho. Terceiro, você entendeu a expressão de Paulo, a igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo? Eu espero que você tenha entendido o que significa essa igreja que está em Deus Pai e que está no Senhor Jesus Cristo, que é a nossa união. Essa expressão aponta para a identificação do cristão com Deus, especificamente com Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. E além disso, em sua vida até o fim. Paulo desafia aos leitores da carta da igreja de Tessalônica a refletirem sobre a sua participação na igreja. E também nos desafia a ver a nossa vida e a nossa participação. Eu não tenho onde servir aqui na igreja. Eu não vejo nada onde eu possa servir aqui. Mas antes de servir aqui, você é um servo do Senhor Jesus. Então eu quero desafiá-lo a pedir ao Senhor sabedoria para usar os dons e talentos que Ele te deu. Porque você tem.
Você tem dons e tem talentos do Senhor. Então considere, esse estudo eu termino trazendo essa reflexão para nós, pensando nessa igreja que nós vamos estudar, a relevância, a importância dela no meio daquela região de Tessalônica, de toda aquela área, Macedônia, e nós hoje como primeira igreja batista em Londrina. E especificamente você, aqui cada um de vocês, cada um de nós, qual é o seu papel nesta igreja e o seu papel na igreja do Senhor Jesus em nosso tempo. Então, que pela graça de Deus, possamos compreender e viver pela fé como uma igreja que se prepara para a volta do Senhor Jesus Cristo, com esperança e amor, fazendo a diferença em nossa sociedade. Amém. Pai querido, obrigado por deixar a Tua palavra para nós. Obrigado por mostrar-nos nessa carta, neste panorama, aquilo que o Senhor quer trabalhar em nossa igreja, a primeira igreja batista em Londrina, assim como em todo o Teu povo reunido na face da terra. Nós entendemos, Pai, por Tua palavra, que o Senhor está nos convocando, assumimos a posição de filhos de Deus, de servos que obedecem ao Seu Senhor, e que vivem uma vida de santidade, que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo com perseverança, não desperdiçando o tempo, mas aproveitando cada oportunidade para testemunhar de Cristo. Nós pedimos que por Tua graça o Senhor nos faça cada vez mais sábios no Senhor, para que remindo o tempo, proclamemos a Cristo, nos encorajemos uns aos outros e vivamos em tudo para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.